Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o Cassiano Gravina Valérios, e ele que é diretor da Valérios Seguros, e também o gestor de processos e inovação da empresa, o Armando Tafarel Neto. Porque foi criado um programa, Funcionários Digitais Próprios, para acelerar operações e preservar o atendimento humano. A gente vai tentar entender um pouco mais essa questão de inteligência artificial, da tecnologia para auxiliar no atendimento das empresas, mas também no atendimento para quem está sendo atendido, para quem está procurando, né? Como fazer para não parecer um robô, para ser alguma coisa humana. Já tem nomes, tem imagens que a gente vai estar rodando na live também para quem está nos acompanhando no YouTube e no Facebook da Rádio Independente. Cassiano, Tafarel, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui à Rádio Independente. Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. É um imenso prazer a gente poder estar aí trocando ideia e falar um pouco do que a gente tem feito, né? Inteligência artificial é um assunto que tá bastante em alta, então muita gente fala e a gente está na prática realmente construindo coisas com inteligência artificial e está melhorando a nossa estrutura administrativa e tudo mais, e a gente veio falar um pouco para dividir conhecimento aí com todo mundo. Obrigado. Bom dia, pessoal. Agradeço o espaço aí, então. E para comentar, né, o início que dá um insight inicial, que a gente, na verdade, começou essa operação com uma diretiva muito clara da empresa, que a gente não deveria atuar no atendimento. Então, todo atendimento que o segurado da Valérios tem hoje, ele continua sendo feito por humanos, né? Então, tem uma equipe lá que é responsável por fazer o atendimento. Tanto a parte de vendas como a parte de sinistro, né? Quando a pessoa tem que acionar o seguro, ela é feita por humanos, né? Que atendem normal. E a nossa intenção, então, foi atuar na esfera administrativa, justamente para potencializar as atividades, né, dessas pessoas e para que elas pudessem, de fato, focar mais em atividades que sejam mais relacionadas à parte humana mesmo. Então, a gente separou isso muito bem, né? Tem muitas empresas que estão fazendo um pouco diferente, tentando colocar a inteligência artificial no atendimento, né? Eu acho que é uma questão muito delicada e complexa. E, inclusive, tem muita gente errando nesse sentido, né? Nesse caso, são 3 funcionários, né, digitais. A Isso. Val, Vicky Isso. e Jeffrey. Isso. Jeffrey. É isso, meio americanizado, É. Jeffrey. Jeffrey. Isso. Então, o Jeffrey, a Val e a Vicky são os funcionários. O que eles fazem? Ou, assim, até um pouquinho antes disso ainda. Em que momento vocês pensaram assim, vamos colocar funcionários digitais para essa parte? Tá, a gente começou, na verdade, com a Val, ela tem quase 3 anos já. E ela, na verdade, é responsável por emitir avisos. Então, ela é digamos assim, ela é responsável por gerenciar alertas. Ela emite alerta de tudo que a gente precisar. Inclusive, eventualmente, alguns clientes recebem alerta dela, por exemplo, na comunicação de um sinistro. Então, ela é responsável por conectar todos os nossos sistemas e emitir alertas mediante gatilhos que a gente tenha definido, né? Então, seja de fechamento de seguro, seja de questão de comunicação de sinistro, seja algum alerta de algum lembrete que tem que ser feito uma agenda, esse tipo de coisa. Então, ela é responsável por isso. Aí nós temos Só para saber, na imagem aqui, para quem está nos acompanhando na live, a Val é a de óculos, é a da esquerda? Isso, a Val, ela tem um semblante meio nerd, assim, né? Vamos dizer assim, ela é uma assistente muito batalhadora, assim, ela trabalha bastante, ela está 24 horas por dia conectada nos nossos sistemas e ela fica, então, nos alertando sobre tudo que acontece lá, né? E aí depois veio, então, recentemente, tem mais ou menos uns 6 meses, a Vicky, que aí a gente usou um recurso bem avançado de inteligência artificial em que a gente treinou ela com os documentos das seguradoras, que são as condições gerais que a gente chama, né? Então, hoje ela conhece todos os documentos de todas as seguradoras. E ela é capaz de responder perguntas, né, para a nossa equipe interna sobre dúvidas que eles possam ter relativo a essa complexidade que existe no ramo de seguro, né? Documentos de todas as seguradoras. Isso, são 1.200 documentos, né, que ela foi treinada. Nossa. Com 1.200. Isso deve ganhar muito tempo para a equipe. Na verdade, assim, a questão do seguro é uma questão muito complexa, né? Que o seguro é algo, digamos assim, de grande complexidade. A gente trabalha com mais de 30 ramos, né, Cassiano? 30 ramos, com certeza são mais de 30 ramos, e cada seguradora atua de uma forma diferente, tem a condição geral do seu produto desenhada de uma forma. Então, a gente trabalha com automóvel, mas tem 20 seguradoras e cada uma tem a sua condição geral. Uma tem um tipo de cobertura, outra é outro. Gera, mesmo quem trabalha há 20 anos lá, isso todos os dias
tem dúvida quando um cliente pergunta uma coisa ou quer entregar alguma coisa diferente ou desenhar alguma proposta. Pô, aquela assistência realmente ela é assim ou é assada? Então, é muita coisa parecida e esse assistente ajuda a pouco o telefone que ele diz, ó, como é que é aquela coisa? Como é que é aquele outro? A Val Então, é a Val. a A Val é que... É que é o oráculo que a gente chama, onde Isso é um oráculo. pesca todas as Essa informações. deve ter dado né? mais trabalho para Na verdade, o grande trabalho foi reunir essa documentação toda, né? Porque a técnica para treinar ela, na verdade, é relativamente simples, mediante, claro, um conhecimento prévio dessa área, né? Quantas páginas ela deve ter? Na verdade, a gente sobe os PDFs lá na própria ferramenta de IA, lá, né? Dentro de um RAG, lá, de um vetor de conhecimento, e ela própria indexa isso e responde automaticamente, usando a tecnologia do ChatGPT, né? Então, Mas a gente... se fosse um ser humano, quantas páginas será que teria que... Olha, a ter lido? média deve facilmente dar em torno de 20 a 30 páginas. Tem algumas condições documento. gerais, chega a ter 200 páginas, desses 1.200 arquivos, né? Então, se a gente multiplicar por 50 aí, a gente vai ter da 50 a 60 mil, 600 mil páginas, mais ou menos. Por aí seria a quantidade de conhecimento que ela tem, né? Então, na verdade, isso é o grande... Acho que muita gente que está ouvindo deve usar o ChatGPT ou alguma solução equivalente, né? O grande inovação que essa tecnologia trouxe foi a facilidade com que ela acessa rapidamente o conhecimento, né? Então, tu consegue usar e comparar conhecimento muito rapidamente. Quem está ouvindo usa o ChatGPT ou algum afim sabe bem o que eu estou falando. Tu faz uma pergunta sobre qualquer coisa, em 1 segundo tu tem uma resposta ali, né? Então, E aí tem o Jeffrey. O Jeffrey é uma história um pouquinho diferente. Na verdade, nós tínhamos uma colega lá que tinha Ele veio depois da Ele é Val. mais recente, ele tem mais uns, novo. uns 2 a 3 meses. Nós temos uma colega, a Cláudia, que ela tinha uma determinada atividade que era extensiva e repetitiva, né? Que era baixar alguns documentos, assim, que ela tem que fazer um trabalho diário lá de envio, né? Para os nossos clientes. E aí, então, a gente, com a inteligência artificial, conseguiu um método para procedimentar isso e transformar isso num sistema. Então, ela tem um funcionário lá dela, né? Que é o Jeffrey, que ela dá a instrução para ele do que ele tem que baixar e ele vai no site lá e baixa tudo para ela, né? Então, ele conseguiu otimizar o trabalho dela. E assim, ela tem agora, digamos assim, possibilidade de trabalhar com outras atividades, né? Dentro da área de conhecimento dela, que é bem ampla, inclusive, né? Como é que foi o tempo de adaptação, ou como foi a adaptação? Não digo tempo, mas como foi a adaptação dos funcionários, dos humanos né, para que todos entendam como funciona e utilizem da melhor forma? Isso aí é uma curiosidade até a forma que foi concebido esses funcionários digitais é uma forma legal, porque é uma coisa construtiva. Nesse caso, foi a própria equipe onde o funcionário, o setor que ele trabalha, ajudou, inclusive, a moldar as características físicas. Sim. Nesse caso, aí, a colega que escolheu a fisionomia e o batizou também. O nome né? também. Então... Mas na prática do trabalho em si... Na prática, esses funcionários ajudam, né? Então, assim, todo mundo aceitou muito bem isso, né? Até é uma questão, assim, das pessoas acharem que talvez esses funcionários iriam tirar o emprego de alguém. Na verdade, não é nesse sentido. Eles vêm a ser um colega, de fato, que vai otimizar o trabalho das pessoas, né? E a Valéria Porque, inclusive, os funcionários, os seres humanos, podem se valer desses Com certeza. colegas. Isso aí torna a vida de todos mais fácil. Tira bastante o peso da burocracia das costas. E, na verdade... o funcionário sobra mais tempo para ele fazer as coisas com mais calma, pensar um pouco melhor e sobra tempo para te executar o que realmente precisa sem ficar apagando incêndio. E além do ganho de tempo, Cassiano, acredito, me corrija se eu estiver errado, acredito que também dá mais uma certeza para o profissional. Por mais que ele conheça tudo, daqui a pouco ele vai pesquisar e vai ficar na dúvida. Se ele já tem uma ideia e vem a inteligência artificial... Val, Vic, Jeffrey, e vai lá e diz a resposta, opa, então é aquilo que eu achava. Daí já parece que também dá uma consistência para aquilo que a pessoa teria que buscar. Isso aí, exatamente esse é o sentido. E como no nosso caso, trabalha com companhias diferentes, tá sempre, as companhias também estão sempre inovando, lançando coisas novas, na verdade, é um emaranhado de sistemas e de informações que para uma pessoa se torna até cansativo isso aí. E a ideia é que facilite a vida
tirando um pouco dessa loucura que é o nosso dia a dia lá. E acaba agilizando, né, o Sim, atendimento. eu ia complementar, na verdade, nesse sentido, porque além desses funcionários nomeados e caracterizados, a gente já fez alguns treinamentos internos de uso de ferramentas de IA, como o ChatGPT, né, para o pessoal ter, de certa forma, uma fluência maior, né, e conseguir trabalhar melhor no geral. Então, por exemplo, muita gente lá do setor de sinistro usa o ChatGPT para auxiliar na análise de documentos, né. Nós temos lá um time de frota, por exemplo, que faz cálculo. Para seguro de frota, eles também têm uma conta do ChatGPT corporativa em que tem várias configurações lá que auxiliam o trabalho deles. Então, a gente tem outras iniciativas rodando em cima disso, mas as caracterizadas, no caso, personificadas, são essas 3, né? Então, com o tempo, vão surgir outros nomes, outros colegas para nos ajudar em outras atividades. Estamos conversando com o diretor da Valério Seguros, Cassiano Gravina Valérios, e também com o gestor de processos e inovação da Valério Seguros, Armando Tafarel Neto. Vocês já têm algum feedback, alguma história que vocês podem relatar para a gente aí, seja de funcionários, né, de colaboradores da Valérios que tiveram êxito com essa nova atividade, ou até mesmo de clientes, e quanto tempo que vai ainda essa adaptação? Porque alguns aí, o mais novo, o Jeffrey, tem 2 meses, então acredito que ainda está sendo um processo de adaptação para todos. Na verdade, da forma como eu entendo a tecnologia, sim, ela tem que vir para nos ajudar, né? E ela só vai, de fato, fazer parte da nossa vida no momento que ela tornar o nosso trabalho melhor. Então, nesses 3 casos, nós não tivemos nenhuma resistência e uma aderência imediata de tudo. O Jeffrey, desde o primeiro dia, ele já teve a sua utilidade, né? E ele teve digamos assim, uma bateria de umas 2 semanas de adaptação e desde lá, então, ele tem funcionado perfeitamente, né? Sem mais nenhum ajuste, né? Então, eu acredito que a tecnologia, se ela está bem direcionada, assim, ela é muito bem recebida, né? As pessoas entendem que aquilo melhora o trabalho delas e a gente não tem tido resistência. Os funcionários também entendem perfeitamente. Eles não precisam mais chamar, ô Tafarel, vem aqui, eu não estou conseguindo falar direito, o Val não está me entendendo. Não acontece isso? Acontece. Tudo precisa de calibração contínua, né? Até porque o mundo continua acontecendo as coisas, né? Mas o exemplo do Jeffrey é um exemplo que ainda não aconteceu. Ele é bem recente, ele tem funcionado bem, né? Mas a gente tem lá uma cultura muito legal na empresa lá de sempre promover melhorias, né, de uma maneira geral, e a tecnologia é uma das coisas que no caso, dão base para que a empresa melhore, né? Mas na prática, chegou uma demanda, aí passa para um funcionário, passa para o Ricardo lá, o Ricardo, eu vou chamar o Jeffrey, é assim que funciona? Ou vocês de cima já designam depois, como é que é essa? Não, no caso do Jeffrey, ele tem uma atividade específica lá dentro de um setor, né? Ele é, no caso, um colega de um setor, seria mais ou menos a mesma analogia. É aquela pessoa ali, colega que vai trabalhar com ele. Ele tem uma atividade específica. Setor de back-office nosso lá. Isso, ele acorda, toma o café dele, já chega sabendo o que tem que fazer e vai fazer as funções. Isso, ele faz uma atividade repetitiva lá, que ele usa uma tecnologia de IA para entender o contexto do site e lá buscar esses documentos de uma forma simples, assim, digamos, para fazer. Em termos de talvez algum ouvinte que esteja nos acompanhando pense assim, tá, mas isso deve custar muito, não digo que vocês tenham que dizer o valor investido, mas muito a mais o investimento ou nós não temos nenhum custo direto com esses funcionários. Daí, obviamente, tem a questão da experiência, né? Eu trabalho 25 anos com tecnologia, então tem todo um custo para chegar nessa experiência, de desenvolvimento, né? Mas, assim, do ponto de vista de ferramentas e metodologias, ferramentas e licenças que a gente tem que comprar, não tem nada que a gente tenha aqui. A gente não teve nenhum custo. Além do que já tem, né? Contratados, sistemas e tudo mais. E a estrutura para esses funcionários rodarem já é dentro do nosso data center, então também não... já faz parte do... Está embutido no custo operacional da empresa, não gerou um custo adicional. Cara. Você falou bastante do ChatGPT, que é o mais conhecido, né? Mas são quantos sistemas diferentes que estão sendo utilizados aí para esses 3 na Valérios a Val conecta em 5 sistemas. 5? Isso. 5 sistemas que ela enxerga e consegue emitir alertas ali. E pensam em criar novos funcionários? Na verdade, essa evolução é contínua, né? Sim, com certeza. A questão é de, como eu expliquei, já tem outras iniciativas, né? Mas a questão de personificação para ele ter, de fato, uma função específica e ganhar um crachá de colega, né? Essa é uma coisa que a gente vai construindo com o tempo. Como é que é o pagamento no final do mês para esses funcionários aí, Cassiano? Acontece do mesmo jeito. Eles vêm lá, batem na porta, né? Tô brincando. Na verdade, essa caracterização aí mexe um pouco com a imaginação assim, das pessoas. Até pra gente
O Tafarel é quem desenvolve, a gente se reúne, troca ideia, discute o que seria legal de fazer, mas gera bastante curiosidade e é surpreendente como ele facilita e como ele entrega as atividades, funciona, cara, tu enxergar ele fazendo, porque no caso do Jeffrey, ele entra no site, faz login, entra no documento tal, baixa o documento, envia por e-mail. É curioso de ver ele operando, é sensacional. E o ganho que vocês tiveram, é possível mensurar até aqui? Cara, não tem como... É difícil tu mensurar um ganho de valor ou de tempo, assim, em tão pouco tempo que a gente vem trabalhando com isso aí, mas no setor onde o Jeffrey está atuando, por exemplo, a Cláudia lá, que tinha muito trabalho manual, o ganho de tempo dela deve ter sido muito considerado. Então... A questão até, vou puxar um gancho aqui com relação às pessoas, talvez às vezes quando, dessa tua pergunta, né, muito empresário pensa que a IA vai reduzir custo, né? E a nossa visão não é muito essa, assim, na verdade a IA vem apoiar a empresa ela ter um resultado melhor, né? Então até muita gente talvez tenha um receio que a IA vai tomar um emprego, ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acredito que, puxando aquele gancho anterior ali, a IA é uma das ferramentas de tecnologia, né? Que vão dar base para o negócio da empresa como um todo, né? Assim como a gente tem diversas outras coisas, né? E estrutura, canal de vendas, etc. Mas não deixa de ser um resultado financeiro também, porque a Cláudia, citada pelo Cassiano, se ela vai ter mais tempo livre para fazer outras ações, ela levaria 2, 3 meses para fazer alguma coisa que hoje ela faz em 2 semanas. Não deixa de ser um ganho financeiro também. Sim, com certeza. Só que, por outro lado, também a gente tem crescido muito a empresa, né? Então, digamos assim, a demanda tem sempre sido muito grande. Aqui na região a gente vive uma dificuldade de reposição de mão de obra, né? Então, a gente está meio que se adaptando, de uma maneira geral, a esse futuro que está aí. Digamos assim, que é bem... Não é desafiador, mas eu tenho muita curiosidade de ver o que vai acontecer, né? Com relação a essas atividades no futuro. Aí. Muita gente fala que até 2030 os empregos vão... Até tem uma reportagem do Fórum Econômico Mundial que diz que 40% das atividades vão se transformar, atividades de trabalho, né? Vão se transformar nos próximos 5 anos. Quer dizer que elas vão deixar de existir, mas elas vão se transformar. E aí eles fizeram um estudo lá que a IA vai acabar com 92 milhões de empregos, mas ela vai criar 170. Então, tem uma reportagem do Fórum Econômico Mundial dizendo isso, né? Então, na visão deles, né, a IA então, vai, de fato, substituir algumas atividades humanas, porém ela está criando outras atividades, né? Que está muito relacionada com o que a gente percebeu, né? Então, a partir dessas demandas que a gente tem implementado lá, tem surgido muitas outras coisas, né? Então... E a gente escuta muito, né, esse negócio, inteligência artificial, o que está acontecendo? Pô, os foguetes estão dando ré, os robôs... Essa semana teve de curiosidade, um humanoide, sabe? Os robôs humanoides da uma empresa Boston Dynamics, americana, apresentou um robô, cara, que é impressionante tudo que ele faz. Isso vai gerar bastante diferença aí e o mundo realmente eu acho que vai mudar dessa vez muito mais rápido do que a gente que viveu do tempo do fax. Quando eu comecei a trabalhar na corretora, usava fax para transmitir os seguros e hoje, né, a gente está com os robôs, era de escada, isso aí. Aquele barulhinho. Tinha 2, 3 computadores para todo mundo, mudou bastante, né? O pessoal participando aqui, tem muita gente da conhecida de vocês aí que está acompanhando aqui. Vai começar pelo nosso WhatsApp aqui, o José Vedói, bonitinho de Boqueirão. Bom dia, é muito bom a seguradora Valérios, principalmente na hora de auxiliar no que a gente precisa. Pelo jeito é cliente aqui, né? Nosso ouvinte, o José Vedói, que participa conosco. Quantos anos tem o Bernardo Valérios, hein, Cassiano? O Bernardo Valérios tem 10 anos. E isso é uma outra mudança. Um tempo atrás a gente não estaria com imagens para que as pessoas pudessem enxergar os nossos entrevistados. Era somente no radinho. O radinho continua valendo. Tem um radinho de pilha, tem o rádio normal, o rádio do carro, tem a internet, o streaming, né? Mas tem a imagem. Então, o Bernardo Valérios diz: oi, pai, tô te vendo aí, hein? Então, um beijão para ele e para Carol. Os dois filhos, devem estar de olho lá. Tá no YouTube, na Rádio Independente. No Face também tem muita gente participando aqui. Nós, na corretora, temos a honra de ter como colaborador o Armando, que tem a ampla experiência nesse ramo, a Joana Schmitz.
Flávia Dadalt Tafarel, quero ser amiga da Val. Mulher, entre aspas, incrível. A Lisandra Brandão Tafarel diz, a IA veio só para somar em nossas vidas, Armando é mestre nisso. A Lu Brandão também diz, isso é maravilhoso, vamos contratar uma Val e por aí afora, né? O pessoal está participando aí e certamente essa conversa aqui, para quem está nos acompanhando, colocou uma pulguinha atrás da orelha, né? Mexe com a nossa cabeça, olha, tem que me atualizar nisso também. Eu estou buscando informações, particularmente falo eu, né? Também porque a inteligência artificial está aí. É uma realidade, como disse o Tafarel, essa questão de mudar o mercado em 5 anos é para todo mundo. Você que é empresário, você que é funcionário, tem que se adaptar, tem que buscar essa informação e utilizá-la como algo que vai ajudar, que é isso que vocês estão fazendo na Valérios. Tem uma frase que eu escuto muito, assim, eu não sei quem é o autor, mas que diz que a IA não vai roubar o teu emprego, mas alguém que usa a IA talvez vai. Então, a questão de atualização, né, é uma questão para a gente se manter assim, né, atualizado. E só para repetir o comentário aqui do ponto de vista estratégico, né, a gente deixou muito claro lá na Valérios que a IA não vai atuar na área de vendas, né, e nem na área de atendimento, né. Isso a gente entende, principalmente o seguro por ser uma questão bem delicada, né, do ponto de vista quando a gente aciona o seguro, a gente geralmente está com um problema, né. Então, isso a gente tem muito claro lá que a gente vai, digamos assim, preservar a nossa equipe, né, ao máximo De humanos. com as relações humanas, né, como tem que ser. São quantos funcionários hoje? Cara, praticamente 110 pessoas em torno disso aí. 110. Entre vendedores e back-office e tudo junto. E número de clientes é possível falar também? Olha, bicho, exatamente não vou saber É mais ou menos 40 mil clientes, é o que a gente 40 tem mil. publicado no Quantos anos tem a nosso Valérios? Instagram lá. 47 vai fazer em março de 2026 agora. É uma tradição. E alguns desses 47 anos de história da Valérios, aí junto aqui com a Rádio Independente, comentário esportivo em toda a jornada esportiva, você que nos acompanha sabe, né? Quando o Jaci, quando o Bige, né? Quando o Adil, quando os nossos comentaristas falam, falei para Valério Seguros, essa parceria aí. Vida longa para vocês, parabéns, tá? Tafarel, Cassiano, pela inovação. Quando tiver outras novidades também é interessante compartilhar isso, né? E para falar dessa tecnologia aí que tá... Não é que ela está chegando, ela já chegou e está auxiliando muito aí as pessoas. Isso aí. Obrigado. Obrigado pelo espaço aí. Prazer, a gente está sempre à disposição também. Um abraço a todo mundo que está nos escutando ou nos vendo. Então, né? Obrigada mais uma vez. Conversamos com o diretor da Valérios Seguros, o Cassiano Gravina Valérios, e com o gestor de processos e inovação da empresa, o Armando Tafarel Neto.